Fala pessoal, professor Denilson mais uma vez com vocês. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Node-RED, tá? Há algum tempo atrás eu tinha gravado uma aula sobre esse aplicativo bem interessante que é usado hoje também para automação. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Observa que eu fiz um programa bem simples aqui, tá? Eu coloquei aqui uma entrada ligando uma memória, uma outra entrada ligando outra memória e coloquei um bloco aqui para mover um valor de uma entrada para uma saída. E aqui na página do Node-RED eu tenho essa parte chamada leitura de dados e escrita de dados. Na primeira parte, que é chamada de leitura de dados, a gente vai ver o que acontece aqui quando eu estou com o sistema funcionando, tá? E aí, quando eu der um pulso numa entrada que é chamada entrada 1, ele vai marcar aqui e vai mostrar aqui também, tá bom? Olha que legal aqui. Da mesma forma, também tem uma parte de escrita de dados, onde eu tenho aqui um liga e um desliga, e tem uma saída. Só que observe que é um pouco diferente essa liga e desliga que tem aqui, tá? Eu vou explicar já já por quê. Vamos na leitura de dados. Olha que interessante aqui. Eu vou pegar o meu programa e aqui eu vou colocar ele aqui dividido a tela, tá? E vou fazer o seguinte. Vou mandar esse dado de cá, deixa eu só tirar isso aqui, colocar um pouco mais para cá, tirar isso aqui, para a gente ver as duas coisas juntas, tá? Então, olha que legal aqui, ó. Eu vou mandar esse dado aqui, ligar essa entrada, vou com o direito do mouse, vou modificar aqui e mandei para 1. Olha só, aqui foi para 1, ou seja, está comunicando como verdadeiro, então a informação já chegou aqui para o Node-RED, tá bom? Então, veja que eu já tenho a comunicação já do CLP, né, para o Node-RED funcionando, tá? Da mesma forma com a entrada analógica. Se eu pegar aqui o valor analógico e digitar aqui, por exemplo, onde tem 0, colocar aqui em decimal e digitar o valor aqui 27.000, dá um OK, ele já escreveu o valor para cá e passou para aqui também, tá bom? Então, muito legal, pessoal, essa parte aqui funcionou bem interessante, tá? Agora vamos ver a parte de escrita de dados. Nessa parte de escrita de dados, observe que eu coloquei um botão liga e desliga e uma saída. Isso aqui eu criei um dashboard no próprio Node-RED. A gente consegue acessar por esse endereço aqui, tá? Quando ele está rodando na máquina local. E aí esse dashboard a gente vê por aqui, ó. Vem nessa setinha, tem aqui o dashboard. E eu coloquei dois dashboards aqui, ó. Coloquei um acionamento e outro de analógicos. Vamos clicar nessa setinha aqui e a gente vai abrir o nosso dashboard, tá? Abriu aqui, já tem uma página chamada de acionamentos na tabela 1, tá? Tá aqui o liga e desliga. E na tabela 2 eu tenho aqui o valor de um gráfico analógico. Olha que legal. Aqui nessa parte eu coloquei esse valor. Imagine que isso aqui seja atualizando com o tempo, tá? Fique atualizando sem precisar estar digitando. Seja uma variável de processo que ela esteja acontecendo aqui com o tempo e você quer monitorar isso, sem precisar estar olhando o CLP. Então eu posso fazer no próprio dashboard aqui, como eu fiz, tá? Deixa eu voltar para cá e minimizar a tela novamente aqui. E aí a gente consegue ver isso aqui acontecendo. No Node-RED, isso aqui aconteceu quando eu coloquei esse gráfico aqui, que é uma tela de tendência, né? Um gráfico de tendência aqui, já além dessa entrada analógica, tá bom? Então a gente consegue acompanhar isso aqui, tá? Já na parte de escrita de dados, esses dois botões estão aqui no Node-RED, que são esses botões que estão aqui, ó, liga e desliga. Vamos ver isso aqui funcionando lá no CLP, tá? O que é que acontece aqui, ó? Esse botão liga e desliga, eu coloquei aqui no CLP, para a gente verificar que ele funciona, bem interessante, eu criei um outro table aqui, ó, e nessa tabela, observa que eu coloquei aqui uma bobina chamada de Q10.0, tá? Essa bobina está dando aqui o valor como sendo verdadeiro. Vou desligar aqui, olha só, ela passou a ser falsa. Então vejam, pessoal, que mesmo que no programa aqui, ó, no OB1, eu não tenha ligado essa bobina Q10.0, eu estou com memórias aqui auxiliares, tá? Mas eu consigo acionar pelo próprio Node-RED aqui as saídas que tem aqui do CLP sem necessariamente elas estarem no programa. Então eu posso criar o programa como eu quiser e organizar como eu quiser que ele vai funcionar com essa comunicação aqui, como se fosse um supervisório aqui no próprio computador. Muito legal, né? Então a gente consegue fazer isso aqui, ó, fazendo funcionamento aqui por aqui, tá? Ó, liguei, ela foi para true, desliguei, ela foi para false novamente, tá?
Então mostra que está funcionando esses botões que estão aqui, ó, que eu criei nesse ponto, estão associados a esse dashboard, tá? E da mesma forma, como eu mostrei também, a parte de tela de tendência, né, no caso o Trend Graph aqui, eu posso vir aqui no próprio main OB1 e funcionar novamente aqui, ó, olha que legal. Vou colocar aqui o valor, deixa eu só diminuir mais um pouquinho. Vou colocar um valor aqui, por exemplo, 5.000 e colocar em decimal, né, senão vai ficar certo. Vamos colocar aqui 5.000, dá um OK, ele passou para 5.000 aqui e no gráfico de tendência ele baixou. Então veja que é um recurso muito interessante do Node-RED, tá? Sem precisar fazer códigos aqui usando Python ou usando outra linguagem de programação. O próprio Node-RED tem ferramentas que ajudam e auxiliam a criar, por exemplo, esses dashboards que vocês estão vendo aqui, tá bom? Consegue ler os dados que eu mostrei para cá, dependendo do que você quiser fazer a ligação. Ele consegue ler se está verdadeiro ou falso, por exemplo, aqui, ó, essa entrada que eu tinha colocado, ele está dizendo que está verdadeiro, porque realmente está. Se eu jogar ela aqui para 0, olha só, modificar para 0 aqui, ó, foi para 0, ela ficou em falso. O programa também vai mostrar aqui que ele está em falso, tá? Aqui, ó, mostrou que está em falso e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma ferramenta muito importante hoje para a área de automação, o Node-RED, tá? Associado aí, por exemplo, ao TIA Portal. E eu vou também gravar umas outras aulas aqui, associando ele com mais recursos aí, também com o Modbus, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e caso tenham algumas dúvidas, podem colocar aí nos comentários. Obrigado e até uma próxima aula.